Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá! No Imóvel Class TV de hoje você vai conferir uma técnica milenar que pode transformar o seu ambiente. É o mosaico. Redes imobiliárias. No estúdio, um especialista fala sobre os pontos positivos desta prática que está em expansão aqui no sul do país. O passeio de hoje é pela Avenida Pan-Americana, no bairro Jardim Lindóia, na capital. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. Uma arte milenar com origem em povos antigos como os egípcios e os astecas. O mosaico é a união de pedras que formam belíssimas figuras e paisagens. E essa técnica antiga pode transformar um simples objeto em uma obra de arte. A técnica que eu utilizo é uma técnica do mosaico derivada do mosaico romano, uma técnica tradicional italiana, grega, que transpassou esses anos todos evoluindo, né, tecnicamente. A arqueologia chega a 3.500 anos, ela encontra pintura, escultura e mosaico, no máximo que a arqueologia consegue chegar a 3.500 a.C. Então, assim, ela vem, é uma técnica que vem evoluindo junto com a humanidade, assim como a pintura e a escultura. Ela sempre teve um papel decorativo nos templos, nos palácios, nas casas das pessoas, né? Ela servia como decoração ou para parede ou para piso. Hoje está se usando para decoração muito, está se usando um piso de mosaico, que é uma mandala que se coloca na entrada da casa ou no centro da primeira sala, ou no pátio, no jardim. Então ele cria um ponto decorativo, um ponto belo naquele espaço. Ou também mesas de mosaico, tampos de mesa para área externa. Tem técnicas que possibilitam ter mosaico em área externa. Depois vem faixas decorativas para banheiro e cozinha, tozetos, que são pequenos mosaicos que vão em piso, vão nas paredes, decorando junto com o revestimento cerâmico, junto com o acabamento, né? Claro, obviamente, eu busco tentar interpretar a técnica na sua pureza mais original. Então, o corte é feito com martelo romano, um martelo que é usado há 3.000 anos. Esse martelo ele mantém a pedra num formato natural da pedra. Aquilo ali compõe numa harmonia o trabalho inteiramente. O martelo ele possibilita um corte que se chama por clivagem. O formato do martelo, a maneira como se bate, ela propicia que a pedra quebre, se separe naquele ponto que tu bata. É uma técnica justamente que o martelo romano possibilita, né? Então aquilo ali te possibilita fazer pequenos triângulos, pequenas pecinhas, e aquilo ali dá um acabamento mais preciso pro teu trabalho. Não é um quebra-cabeça, porque o quebra-cabeça já tem os pedaços pré-definidos, né? Então é ao contrário, é como se fosse uma construção, como se estivesse construindo aquele espaço, né? A partir das sequências, das linhas que tu cria, das cores que tu cria, tu vai construindo. Então eu uno o conhecimento da arquitetura, da geometria, da perspectiva com a parte artística do mosaico. Nas mandalas, eu projeto as mandalas levando em conta milímetros, formas geométricas que se repetem. A área do conhecimento da arquitetura e da geometria eu consigo colocar no mosaico. Eu fundo, eu avancei a técnica do mosaico. Quem quer uma obra de mosaico é sempre bem-vindo e a casa sempre permite um tampo de mesa, uma mesa de mosaico na sacada ou no jardim. Para quem está já fazendo algum tipo de reforma ou está recém comprou um apartamento, quer criar uma coisa legal na sua casa, vale a pena um piso de mosaico para colocar junto com o teu revestimento, porcelanato ou cerâmica. Pode fazer um detalhe. Pode fazer um detalhe menor, aí tem os tozetos, que são mosaicos 10x10, 15x15, que podem compor junto com a cerâmica, ou fazer um piso de mosaico de 80 centímetros, 1 metro, redondo ou quadrado. Tozetos estão pela área de R$20, né? Tampos de mesa pequenos, assim, de 50 centímetros de diâmetro, estão na faixa de 300, R$350.
Tá? Agora, mosaicos grandes, vamos supor, que são obras de hall de entrada inteiro, 2 metros por 2 metros, isso aí já fica na área de uns 6, 7 mil reais. As pessoas buscam personalizado, customizado, isso é a palavra de ordem para todos que produzem. Por isso que eu sinto uma crescente demanda do meu produto, né? As pessoas buscam uma coisa dela, que ela possa personalizar, ou que ela, naquela mandala, ela encontra um significado pessoal. Eu gosto da tradição oriental, então essa mandala aqui com esse traço oriental para mim é uma identificação. Ou eu gosto do floral, então essa mandala floral para mim é uma identificação. Ou eu sempre sonhei em ter uma Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos me lembra a Europa, me lembra a Itália, eu gosto, eu quero ter na minha casa. As pessoas buscam uma significação junto com a obra de arte. E aquilo ali passa a dar um significado, uma personalidade dela no ambiente. Uma tendência em expansão, as redes de imobiliárias têm se tornado uma das principais soluções para garantir a comercialização de imóveis e melhorar o atendimento dos clientes. Aqui no Rio Grande do Sul, assim como em todo o Brasil, aumenta a implantação desse tipo de negócio. Por isso eu converso hoje no Imóvel Class TV com um especialista no assunto, Gilberto Cabeda, que é vice-presidente da Rede Gaúcha de Imóveis. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. Queria começar lhe pedindo para nos explicar o que é uma rede de imobiliárias. Uma rede é um trabalho compartilhado entre empresas imobiliárias que normalmente se encontram, onde uma tem o cliente, a outra tem o imóvel e fazem um negócio em conjunto entre elas. Né? E essa rede, ela surgiu como no Brasil? Porque nos Estados Unidos parece que já é uma realidade. Bastante. E que a maioria é muito das desenvolvido imobiliárias... e outros países também, como na Europa, né? No Brasil, por volta de 1992, 93, surgiu a primeira rede em Curitiba, no Paraná. E nós aqui no Rio Grande do Sul formamos a segunda rede brasileira. Hoje é um processo que já está espalhado pelo Brasil inteiro. Inclusive, nós hoje somos associados à Rede Brasil de Imóveis, que congrega hoje mais de 400 ou 500 empresas imobiliárias espalhadas por vários estados brasileiros, né? Existe um percentual disso, doutor Cabeda? Eu diria o seguinte, a tendência é cada vez as empresas trabalharem mais em rede, assim como se encontra em outros segmentos de negócios, como o caso de farmácias, empresas de material de construção e outras, não é? Porque é muito mais fácil e se atende o cliente com mais objetividade, com mais competência, com mais eficiência, trabalhando em rede. Porque o cliente, em vez de ter que visitar diversas empresas até achar o imóvel adequado às suas necessidades, numa só empresa ele encontra o produto, vamos dizer assim, de todas as empresas da rede. O senhor falou que em vários países já é uma realidade, Curitiba foi pioneira. Já se vão quase 20 anos quando começou, né? Rio Grande do Sul foi o segundo estado. Exatamente. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, as imobiliárias já estão atentas mesmo para essa questão? A maioria já está em rede ou não? Sem dúvida, eu diria, a maioria ainda não. Mas, por exemplo, em Porto Alegre, onde nós começamos por volta de 1992, nós começamos com um pequeno grupo de empresas, talvez 4 ou 5, e até se tinha na época alguma dúvida se o sistema ia prosperar, porque não existia ainda bons exemplos no Brasil de funcionamento de redes imobiliárias. E né? É um mercado competitivo, né? Muito competitivo. E havia sempre essa ronha assim, entre várias empresas que se consideravam muito inimigas umas das outras, né? A empresa ia lá, encontrava o cartaz de uma outra numa janela, arrancava. Falava mal de uma outra empresa. Hoje esse conceito praticamente desapareceu. Você até encontra, às vezes, imóveis com 5, 6, 8 placas de imobiliárias convivendo pacificamente numa janela, numa porta, numa grade de edifício. Mas nós, como eu vinha lhe dizendo, começamos com poucas imobiliárias e esse número foi crescendo paulatinamente a ponto de hoje nós estarmos com 32 empresas associadas, algumas do interior, a maioria de Porto Alegre, mas num processo crescente, permanente. Temos sempre 2, 3 empresas sendo analisadas pela rede
para, se aprovadas, virem a participar da Rede Gaúcha de Imóveis. E isso aumenta, digamos, uma imobiliária que tem um número X de imóveis, ela entrando para a Rede Gaúcha, aumenta para quanto essa quantidade de imóveis? Porque vai multiplicando, né, a opção do consumidor. Sem dúvida, e essa é a finalidade da entrada de mais empresas, para que a gente possa realmente ter todo o produto existente no mercado para atender o cliente. Então, hoje você encontra, por exemplo, dentro da Rede Gaúcha, algo em torno de 6 mil imóveis. Não é a mesma coisa que uma empresa que não faz parte da rede, que vai atender um cliente e que tenha em sua carteira 200 imóveis, 300 imóveis, 400 imóveis. Provavelmente o cliente vai ter dificuldade de encontrar neste número aquilo que ele quer. Agora, em 6 mil, não tem como não achar. É impossível praticamente. Bom, hoje eu estou conversando aqui no Imóvel Class TV com Gilberto Cabeda, que é vice-presidente da Rede Gaúcha de Imóveis. O nosso assunto é redes imobiliárias. Daqui a pouco a gente continua essa entrevista. A Avenida Pan-Americana, ela está situada dentro de um bairro que é considerado um dos bairros nobres da nossa Zona Norte. E esse bairro, que é o Jardim Lindóia, ela está situado e bem determinado entre a Avenida Sertório e a Avenida Assis Brasil. É um bairro que foi fundado em 1952 e essa Avenida Pan-Americana une as duas grandes vias de acesso, tanto de entrada como saída da Zona Norte para ou o interior ou para a praia. Eu te diria que a Avenida Pan-Americana une as duas grandes avenidas. Então você entra, ou se você entrar pela Assis Brasil, você vem até a Sertório. E o desenvolvimento dos últimos 10 anos, houve um crescimento muito grande, né, em toda a região da Zona Norte. Hoje nós temos aí os grandes centros, os grandes shopping centers praticamente concentrados na nossa região, que é a Zona Norte de Porto Alegre. Como ela se tornou uma via, né, uma avenida de ligação entre a Sertório e a Assis Brasil, o crescimento é inevitável na área comercial, né? Então, a gente está notando já uma concentração de lojas comerciais, enfim, todo o segmento comercial desta região, que ocupa, vamos dizer assim, do pequeno e o médio comércio, está se concentrando na Avenida Pan-Americana. Ela é uma avenida bem larga, eu acredito que ela deve ter aí uns 36 metros de largura, né? Eu acredito que os terrenos aqui dentro do bairro estão variando aí de 1.500, 1.300, um metro quadrado, eu acho que gira em torno disso. Porque deveria ter mais incremento das incorporadoras, mas o entorno do bairro, por exemplo, está vindo aí grandes empreendimentos, né? Grandes incorporações imobiliárias que está saindo. Mas dentro do bairro realmente ainda não despertaram ainda, mas vai acontecer.